Olá, bom dia, ótima quinta-feira para você. E hoje eu venho trazer um recadinho de algo que com certeza vai ser bem-vindo para os dias de hoje, para a situação a qual nós estamos enfrentando. Nós sabemos que aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo já têm a vitória, independente da situação que possa se colocar. Nós estamos guardados debaixo, não é, a sombra do Onipotente, nós estamos guardados debaixo de suas asas. E então você não tem que temer a nada. Porém, o Senhor Jesus nos orienta a seguir as instruções legais deste mundo. Né? Ele nos orientou a pagar os impostos, independente dos valores serem abusivos ou não. Ele nos orientou a obedecer às autoridades daqui. Né? O Senhor nos dá e nos traz esses exemplos e nós devemos seguir. Portanto, você que é cristão, que se diz cristão, você deve seguir sim as orientações que estão sendo dadas pelos os governos, né, pelas autoridades competentes, acerca daquilo que você tem que fazer e deixar de fazer. Claro que há muitos lugares que as pessoas ainda não, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina está um decreto. Você não, né, ninguém mais assim sai de casa para trabalhar, a não ser em postos de combustíveis, farmácia, alguma coisa em delivery, né, de comida, hospitais, né, que estão trabalhando normalmente, e também essas coisas de emergência, né, gás, água. De resto, todo mundo paralisado, fechado 7 dias, pelo menos. Alguns setores, né? Outros vão levar mais dias, 15 dias e outro até 30 dias. E aí, dependendo da situação, isso pode ser prorrogado ou não, ou novas medidas serão tomadas. Falo isso porque em alguns estados isso não está acontecendo. O que eu acho que deveria, na minha opinião, já estar acontecendo. Porque em detrimento do contágio rápido deste vírus, né, eu acho que toda medida de prevenção e o quanto antes ela é bem-vinda e com certeza eu creio que trará bons frutos, que fará diferença, né? Enquanto alguns se preparam, né, outros estão esbanjando a autoconfiança ou até mesmo tentando ao Senhor, agindo e falando e utilizando-se de argumentos bíblicos para justificar a sua maneira desobediente, né? E que nós não podemos ser desobedientes. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá no Salmos, Salmos não, está lá em Mateus no capítulo 5, no Sermão da Montanha, no versículo 41, acerca das orientações que estão sendo dadas e acerca daquilo que você sabe que é bom fazer e o que não é bom fazer. Jesus nos disse que se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Portanto, se você está sendo obrigado a fazer alguma coisa, no caso, a seguir orientações, não é? A seguir medidas de prevenção, a lavar as mãos, a não se aglomerar, a não estar em meio, não é, a essas aglomerações, a não se ajuntar, a ter medidas cautelosas, a ficar em casa, a cuidar da sua família, a cuidar para que outras pessoas não venham ser contaminadas, não é? Que não venham ser agredidas aí por esse vírus, porque nós sabemos que aqueles que têm uma fé no Senhor estão seguros, portanto, estão guardados debaixo da sua mão, debaixo do seu esconderijo, né? No seu esconderijo secreto. Porém, há pessoas que não têm a mesma fé que nós e podem aí vir a sofrer em detrimento do exemplo que nós estamos dando, em detrimento dos nossos atos. E nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Nós não podemos levar e conduzir o outro ao erro. Portanto, também nós temos participação nisso. Então, nós devemos sim fazer aquilo que está ao nosso alcance, cumprir as determinações e, mesmo que nada seja determinado, você sabe o que Deus tem te orientado a fazer e como você deve fazer o bem. Porque a palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Isso está lá em Tiago, no capítulo 4. Deixa eu ver em qual versículo. 17. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, se você sabe que você deve ficar em casa,
se assim possível for, se assim foi determinado, né? E se você acha que você pode fazer e não faz, você está cometendo pecado. Se você sabe que você tem que lavar as suas mãos, que você tem que cuidar ao tossir, ao espirrar, né? Colocar o antebraço. Se você sabe que você está com algum sintoma de gripe, de resfriado, que você, portanto, ao ir a locais ou a ter contato com outras pessoas, você deve usar uma máscara, e você não faz, você peca. Se você está, por exemplo, no estado de Santa Catarina, que foi decretado, né, em muitos o comércio todo já está fechado, só ficou aquilo que é essencial, como farmácia, postos de combustíveis, supermercados, né? E você ainda está trabalhando fora, ainda está abrindo a sua empresa, ainda está trabalhando e aglomerando pessoas, não importa o número, porque a determinação diz que não importa o número. Você está primeiramente em desobediência e em segundo lugar você está cometendo pecado, porque você sabe o que fazer que é bom, né? Você sabe o que é bom e você não faz. Você comete pecado. Se no seu estado, no lugar onde você mora, não foi decretado nada disso, mas você está acompanhando, que eu, na minha opinião, né, eu creio que todos os estados já deveriam ter decretado, né, pelo menos a paralisação de 7 dias, para que isso não venha avançar. Se você tem ciência de tudo o que está acontecendo, de como esse vírus se propaga, você tomaria essas medidas precautivas. Portanto, se você sabe dessas medidas e pode fazer mais, não só aquilo que foi pedido você a fazer, mas você deve fazer mais. A palavra diz: se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe o quê? 2. Vá com ele 2. Então, se te deram orientações de você fazer tal coisa, você faça mais, além. E se você sabe como fazer o bem e não faz, você comete pecado. Portanto, vamos nos atentar, vamos tomar as precauções devidas, obedecer e não cometer pecado, né? E não sermos pedra de tropeço para ninguém. Bom, você seguir as orientações e fazer além daquilo que é orientado para o bem, você só vai agradar a Deus, você só vai estar dando bom exemplo para as pessoas que estão ao seu redor e você só vai estar aí fazendo aquilo que o Senhor tem orientado e não vai servir de pedra de tropeço e nem vai estar negando a sua fé. Ao contrário, o seu joelho vai ser dobrado na sua casa, você vai orar, você vai buscar, né? Muitas vezes em secreto, sem ninguém saber, porque você não precisa fazer alarde para ninguém, nem contar a ninguém. Mas a sua intimidade com o Senhor você deve ter, né? Então, eu deixo essa mensagem para talvez aqueles que ainda estavam achando que, não, o Senhor nos guarda, então vamos fazer tudo que tem que fazer, continuar a vida, é assim, e Deus vai nos guardar. Não. Há pessoas que dependem de você, há pessoas que você tem que dar o exemplo, e há pessoas que vão seguir isso que você está dizendo. E isso que você está fazendo pode ser pedra de tropeço para outras pessoas. Portanto, você tem que ser prudente. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, você caminha 2. Você faz além. Se você sabe como fazer o bem e não está fazendo, você está em pecado. Pense, ame. Até lá no Sermão da Montanha, após esse versículo que eu li para você, o Senhor Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Que nós temos de ter o cuidado para com o outro. Nós sabemos que temos o Senhor Jesus Cristo. Se a sua fé está grande e sabe que o Senhor vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar, vai te dar vitória, mas há muitos que não têm essa fé ainda. Portanto, cabe a você ser o exemplo, ser a pessoa que vai levar este bom exemplo, esta boa conduta, e não vai servir de pedra de tropeço para ninguém. Vai fazer o bem, porque assim você estará agradando ao Senhor. E vai fazer além daquilo que é pedido. Você vai tomar ainda outras medidas que são boas, que são agradáveis e que vão trazer lá daqui uns dias, não é? Lá no final, bons frutos. Que o Senhor venha falar contigo nesta manhã,
Para alguns, talvez vão escutar só à tarde. Enfim, quando esta mensagem chegar até você, que ela venha frutificar no teu coração e que você passe a entender a gravidade que é não só daquilo que você faz para você, mas daquilo que você faz para o outro. Né? O Senhor nos quer aqui para sermos cooperadores. O Senhor nos quer aqui para sermos exemplos. O Senhor nos quer aqui porque Ele tem propósito na nossa vida. Então, cumpra o seu propósito. Busque nas pequenas coisas, está ali o nosso propósito. E se você não conseguir cumprir essas pequenas coisas, essas pequenas determinações, essas pequenas orientações que o Senhor Jesus nos dá, né, que te dá, você não vai conseguir cumprir as demais. Que Deus te abençoe e fale ao teu coração. Eu fico com essa mensagem e até uma próxima, se Deus quiser.